O programa a seguir é livre para todos os públicos. Entrevistas. Oferecimento: Universidade Cândido Mendes. Estamos chegando para toda Nova Friburgo com mais uma edição do programa Entrevistas. Nós que trazemos sempre novidades para você, todas as sextas-feiras às 22 horas, aqui na TV Zoom. Muito bem, a função de um programa de televisão, ele não é apenas entreter, e sim levar para você, levar ao público sempre uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio, uma mensagem que possa te levantar. Por isso, devido à sua rica história de fé e também à luta, à persistência, porque isso nos chamou a atenção, Entrevistas orgulhosamente recebe novamente o multiartista de circo Francisco Carlos de Oliveira, conhecido artisticamente como Carlos Campanucci, ou então, como eu falei no programa que ele veio, no primeiro programa que ele veio participar, conhecido como Palhaço Rosquita. Francisco Carlos de Oliveira, muito obrigado por ter vindo de novo. A primeira entrevista foi tão interessante e que eu até brinquei no final, dizendo que nós tínhamos combinado um retorno ao programa. E intimei, meio que intimei para você poder estar aqui conosco de volta. Já agradeço de uma vez a sua vinda, porque nós sabemos que você, com o seu trabalho dando aula de circo, tem um tempo bem corrido, bem agitado, não é? É verdade, com certeza. Te chamo de Palhaço Rosquita, te chamo de Carlos Campanucci, te chamo de Francisco, como que eu te chamo? Fica à vontade. No programa anterior você havia nos contado que o novo circo vem exigindo muito dos artistas, principalmente que, por lei, os animais tiveram que ser retirados. E como que, e ainda por cima, tem essa questão do sindicato? Conta um pouco para a gente essa história. Isso só veio a melhorar, né? Porque não tendo mais animais, apesar que os animais em circo sofriam, por só em estar preso, né? Já não é muito legal. E com isso valorizou mais o artista. O artista tem que ensaiar mais, limpar o número dele, tem que estar progredindo também, né? Então ele tem que... tem que mostrar mais o talento. Mais o talento, justamente. Assim, quem é o palhaço ser mais engraçado, o equilibrista, você até mostrou no primeiro programa que você esteve aqui, o Malabares. O Malabares. Criou-se outros números também, e o artista, antigamente ele fazia um número só, né? E depois... a segunda parte com os animais. Hoje não, o artista às vezes ele entra 3 ou 4 vezes no picadeiro com um número diferente. E quem ganha com isso é o artista, porque melhora, e o público. E o público, com certeza, com certeza. Francisco, você se sente recompensado em ter trabalhado em aproximadamente 20 circos? Sinto sim, agradeço muito a Deus por isso, porque foi uma lição de vida, né? Uma lição de vida. E existe algum arrependimento? Não, não tem arrependimento, não. Eu só tenho que agradecer muito a Deus por isso. Foi um aprendizado? Você sentiu que o seu conhecimento, o seu talento, ele cresceu? Cresceu, sim, cresceu muito. E eu falo que Deus me preparou sem que eu soubesse, porque eu, por ser muito jovem, né, não era para fazer um númerozinho e tá bom. Mas não, curiosidade, eu queria aprender muita coisa de circo. E eu não saí de dentro do circo, aprendendo coisas novas, técnicas novas, ensaiando muito, né? Agora, você nos falou nos bastidores de uma difícil decisão que foi abrir mão de trabalhar no Parque Circo Las Vegas para se dedicar à Escola Nacional do Circo no Rio de Janeiro, que é a maior da América Latina. Isso. Foi mesmo difícil? Foi. Não foi difícil, né? Acho que foi... É muito amor ao circo, né? Porque eu estava trabalhando no Parque Circo Las Vegas
que nem eu te disse, e estava com um salário muito legal. E abandonei tudo e fiz 4 anos de escola de circo, onde eu pedi técnicas novas, só veio enriquecer, né, o que eu já fazia. E você ganhava em torno de quanto naquela época? No Parque Circo Las Vegas eu estava ganhando 2 salários mínimos. E fui para a escola de circo e sem ganhar nada, só em troca de aprender técnicas novas. Mas foi positivo, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Faria. E abriu um outro mercado, né? Qual mercado? Dali eu fui trabalhar na caravana da Petrobras. Eu antes era trapezista, acróbata, essas coisas. Eu aprendi a fazer malabares, monociclos. Foi muito legal. Entre tantos amigos que você tem, que você fez no mundo do circo, tem um especial que é o Léo Abelha, que esteve com você num momento, digamos, um momento complicado na sua vida. Me conta, e conta para os nossos telespectadores de entrevistas, como que o Léo Abelha apareceu na sua vida? É porque eu tive um acidente, onde eu falei anteriormente, eu tive fratura múltipla, né? E eu estava na casa da minha mãe, acamado, e aí alguém falou pro Léo Abelha, tem um cara de circo aí que está em Friburgo, e ele, fascinado pelo circo, foi lá e descobriu onde eu estava. E a gente formou esse elo de amizade. Inclusive, o primeiro monociclo que eu fabriquei, né, para ensaiar, eu passei para ele, vendi para ele, e formou essa amizade. E o Léo Abelha é um amigão, e eu acho... Ele te incentivou a voltar a viver o circo, a respirar o circo? Ele estava sempre lá em casa, né, me visitando na hora que eu mais... Tomando um cafezinho? Que eu precisava, né, de alguém para conversar, ele estava lá. E depois ele fez um show no Centro de Arte, aí me convidou. E as pessoas, eu fiquei sendo conhecido aqui em Friburgo, né, como artista circense. A Léo Abelha foi um dos responsáveis por isso aí, por essa situação. E há quanto tempo que você é amigo do Léo Abelha? Olha, 6 para 7 anos, por aí. Bem, estou batendo um papo hoje com o Francisco Carlos de Oliveira, ou Carlos Campanucci, ou Palhaço Rosquita. Agora eu vou passar a bola no trapézio do Entrevistas para você, Luane. Segue. A Universidade Cândido Mendes oferece a você as melhores oportunidades para o seu ingresso no mercado de trabalho. São cursos de graduação em diversas áreas: administração, ciências contábeis, direito, jornalismo, publicidade, música, pedagogia e processos gerenciais. Além dos cursos de pós-graduação, consultoria para pequenas e médias empresas, direito civil, gestão de custos, gestão de marketing de negócios, gestão do capital humano, pedagogia empresarial e psicopedagogia. Para mais informações, 2523-9932. Universidade Cândido Mendes, diploma de valor desde 1902. A Brilho não é apenas a melhor perfumaria de Friburgo. Além de contar com os melhores perfumes nacionais importados, a Brilho oferece uma completa linha de maquiagens, sem esquecer nossa linha de bijuterias. Acha pouco? Nós também. Por isso, oferecemos um salão de beleza prontinho para receber você, realçando cada vez mais a sua beleza. Brilho Perfumaria. 23 anos dando um brilho a mais em sua vida. Ariosto Bento de Melo, 30, Loja 1. 2522-5777. Novos cursos de pós-graduação na Universidade Cândido Mendes. Professores com mestrado e doutorado e larga experiência no mercado de trabalho no Rio e nas principais capitais do país. Cursos de especialização nas áreas de Direito, Administração, Contábeis, Pedagogia, Engenharia da Produção. Agora, também pós-graduação na área de Comunicação Social, com profissionais consagrados em comunicação empresarial e corporativa. E muito mais. Confira as novidades. Ligue para 2523-9932, Universidade Cândido Mendes. Diploma de valor desde 1902. E você? O que você vai ser quando eu crescer? O mundo tem jeito. E tem pelo menos 8. Os 8 jeitos de mudar o mundo. Acredite, governos, empresas, organizações sociais, cidadãos, nós podemos mudar nossa rua, nossa comunidade, nosso país, nosso mundo. Participe. Eu posso. Você pode.
Voltamos para o segundo bloco do programa Entrevistas e hoje eu estou recebendo Francisco Carlos de Oliveira pela segunda vez. Ele que veio falar um pouco mais da sua vida do circo, ele que respira circo, almoça circo, janta circo. E vamos agora para o povo nas ruas, porque a questão é a seguinte: como você imagina ser o dia a dia de uma família circense? Confiram. Eu acho que, deve ser, por um lado, divertido, por aprender, uma profissão, mas eu acho que seria, ao mesmo tempo, desestruturar a família, porque eu acho que as crianças teriam que frequentar uma escola e eles estão cada dia num lugar diferente, então eu acho que isso prejudicaria mais as crianças. Eu acredito que seja uma vida extremamente feliz. As pessoas que estão ligadas ao circo, além de ter a cultura na veia, conseguem interagir com pessoas da rua, conseguem ter uma liberdade que às vezes o artista de palco não consegue. Então eu acredito que seja uma vida extremamente feliz. Eu imagino que deva ser muito complicado por estar viajando, estar mudando de cidade em cidade, sempre tem que estar desmontando, montando equipamento, essas coisas assim. Deve ser uma vida muito difícil, muito complicada. Acredito eu que o dia a dia deve ser como de uma família normal, com seus compromissos. Geralmente a família circense tem crianças, tem seus compromissos normais, como outra família qualquer. Eu acho que deve ser bem complicado, porque a pessoa não tem uma residência fixa e se for um jovem, ele se atrapalha na sua vida escolar, porque ele não tem como estudar se cada dia ele está em algum lugar. Francisco Carlos de Oliveira, você que veio de uma família circense nos informou nos bastidores que na sua época se usava um método duro para se aprender as técnicas do circo. Que métodos eram esses? Eles são usados hoje? Não. Hoje bem diferente. Antigamente a criança, começavam com crianças, filhos dos artistas, levantar muito cedo, às vezes estava com sono ainda e tinha que ensaiar um ensaio duro, existe o medo, E muitos às vezes até apanhava. Apanhava, porque o medo existe aí dentro da gente. E o cara lá no trapézio, vai, e ele com medo começava a tremer e às vezes alguém catucava com bambu, batia na mão dele, ou vou te empurrar. Por que tinha o incentivo a aprender o circo era dessa maneira? É porque a tradição circense era passada de pai para filho, Não tinha escola como tem hoje. Era passado de pai para filho. Hoje você aprende com amor, com carinho, Hoje você aprende diferente. Como diz a velha frase, o show ele não pode parar. Não pode parar. Como é que é o cotidiano do artista de circo? O artista de circo ele tem tempo para ter o lazer? Ele tem tempo para organizar o tempo, as tarefas? Ou é algo menos organizado? Não. Como eu falei do treino das crianças, que era diferente de hoje, o artista também de circo, a vida dele é diferente de hoje. Antigamente o artista, além de ajudar a confeccionar a lona, ele tinha que ajudar a armar o circo, carregar os caminhões para viagem. Hoje não, hoje o artista ele só faz o número, ele só ensaia e faz o número. E quando o circo vai ser armado, existem os empregados para isso, aí está passeando, ou vai tirar férias, e só retorna quando o circo vai estrear. Porque um circo para ser montado leva o quê? 10 dias? Antigamente você... Quer dizer, antigamente. Hoje... antigamente levava às vezes 10 dias. Hoje não, hoje com 3 dias você arma um circo. A tecnologia chegou também no circo, Que é importante. Com certeza. Que é importante para todos que trabalham com circo. Agora tem uma questão muito curiosa. Com relação às crianças que trabalham no circo, que vivem no circo. Por exemplo, como que elas fazem para poder estudar, já que a vida delas segue o ritmo itinerante dessa vida circense? Existe uma lei que a escola tem que aceitar toda criança de circo, Então a criança estuda, quando o circo muda, ela pega o material, vai para outra escola, a outra escola tem que aceitar. Mesmo que a sala de aula esteja... É uma lei federal. É federal. Mesmo que a sala de aula está cheia de criança, ela senta no corredor, mas a escola tem que aceitar. Isso é uma lei federal. Mas só para a escola pública ou para todas? Privada, estadual, municipal? Não, todas as escolas. É uma lei federal, todas as escolas têm que aceitar. Então deve ter muitos artistas de circos que aprenderam a ler, aprenderam a contar em escolas assim
do país todo, praticamente. Com certeza, o país todo. Você foi um desses? Fui sim. Eu estudei. Teve uma época que eu parei, né? Quando o circo... Porque o circo antigamente tinha essa facilidade dele... Às vezes, tinha circo que às vezes ficava 6 meses numa cidade. Então ficava melhor para as crianças estudar. Hoje o circo, né? Eu trabalhei num circo que fazia só 15 dias em cada cidade. Então é duro, é difícil para as crianças, mas... Mas hoje com a nova tecnologia você pode... com certeza. Você leva poucos dias para desmontar e... Justamente. Começa a embalar tudo no caminhão e seguir para outra cidade. Seguir para outra cidade. Aí a criança nem perde dias de aula, né? Com toda a dificuldade que a vida circense oferece, você chegou a passar alguma necessidade? Antigamente, sim, era muito difícil, né? As estradas não são tão boas como hoje e os caminhões quebravam e às vezes você pegava lama, chuva, era muito difícil, você tinha que armar o circo, né? Às vezes no meio da lama, era uma vida bem dura. Hoje não, hoje é mais fácil. Estou batendo um papo hoje com o Francisco Carlos de Oliveira, o Carlos Campanucci. Ô Carlos, nós estamos falando aqui um pouco da dificuldade. Existia as cidades, com certeza, tinha uma boa receptividade com o artista do circo. E isso ajudava até para poder alguém dar uma comida para um elefante, dar uma pipoca para um macaco, porque não era só os artistas que tinham que se alimentar ou então estudar, os bichinhos também, né? Naquela época que podia, né? Que podia. Então o artista é muito querido, né? Quando o Chico chegava na cidade era uma festa. Aí tinha passeata, amizade, era uma festa. Você, nessa vida assim de estrada, essa vida itinerante, essa vida circense, você fez muitos amigos assim nesse país afora? Fiz, muitos amigos. Amigos que às vezes até hoje me escrevem, né? Fiz muitos amigos. E que lembrança que você tem? Existe alguma cidade, por exemplo, que você tem uma saudade especial? Eu tenho saudade lá da Bahia, foi muito legal. Na Bahia, a gente fez o estado da Bahia, foi muito positivo, o pessoal muito carinhoso com o artista. A gente, às vezes, na rua, tinha que parar para dar autógrafo. A gente era muito querido lá Tem essa lembrança. O pessoal do Norte, em geral, é muito carinhoso com o artista circense. Estou batendo papo com o Francisco Carlos de Oliveira, ou Carlos Campanucci, ou Palhaço Rosquita, tanto faz. No trapézio aqui do Entrevistas você pode escolher. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Aguardem. Novos cursos de pós-graduação na Universidade Cândido Mendes. Professores com mestrado e doutorado e larga experiência no mercado de trabalho no Rio e nas principais capitais do país. Cursos de especialização nas áreas de Direito, Administração, Contábeis, Pedagogia, Engenharia da Produção. Agora, também pós-graduação na área de Comunicação Social, com profissionais consagrados em comunicação empresarial e corporativa. E muito mais. Confira as novidades. Ligue para 2523-9932, Universidade Cândido Mendes. Diploma de valor desde 1902. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. TV Zoom pra te sentir mais perto. TV Zoom pra gente se ver melhor. Close no seu dia a dia. TV Zoom te faz companhia. 100% Nova Friburgo. TV Zoom. É Nova Friburgo na TV. TV Zoom brilha com você. A imagem moderna, o tempo que rola. As cenas da vida no seu coração. É o mundo, é a moda, é o modo da gente sentir. TV Zoom, cada minuto de tudo passa por aqui. Passa,
Zoom, 100% Nova Friburgo. Esse é um recadinho da Brilho Perfumaria, a loja de perfumes onde você realça sua beleza. São maquiagens das mais diversas marcas, bijuterias com uma repleta variedade, linha banho para todo tipo de tratamento e, é claro, os melhores perfumes nacionais e importados. Em nossa sobreloja, temos um salão de beleza completo para receber você. Visite a Brilho e faça sua beleza brilhar intensamente. Brilho Perfumaria, Avenida Ariosto Bento de Melo, Centro, 2522-5777. Luane, muito obrigado. Vamos continuar com entrevistas hoje com Francisco Carlos de Oliveira ou Carlos Campanuti. Francisco, eu queria que você me esclarecesse uma dúvida que eu tenho aqui. Nas apresentações de picadeiro, o trapézio, quanto mais alto, é mais fácil? Que negócio é esse? É interessante isso aí. Não só o trapézio, como monociclo ou perna de pau, porque... por exemplo, vou dar o trapézio. O trapézio, quanto mais alto, a corda dele é mais comprida. Então, ele é mais lento. Então, você tem tempo de fazer o movimento, de raciocinar. Já o trapézio baixo, por a corda ser curta, ele é mais rápido. Então, um segundo, você erra o número, né? Nos conte também, você tem uma outra curiosidade para nos contar, sobre a fabricação da lona antigamente. Que negócio é esse que a lona era fabricada a partir de restos de cera de vela de cemitério? Essa é a dificuldade do circo antigo, né? Vocês iam o quê? Meia-noite para lá? Não, durante o dia. É porque a lona, que eu te disse anteriormente, a lona era confeccionada com um pano murim, né? E tinha uma panela grande, você botava resina, um monte de coisa ali para poder impermeabilizar a lona. A lona, primeiro ela tinha umas cordas que eram amarradas nas laterais, era costurada, que a gente chama no circo de palombar, que costurava essa corda para reforçar quando esticar a lona. E depois dela pronta, né, ela armada, aí eu voltando à pergunta, aí você ir no cemitério e pegar aquele resto de vela, jogava tudo nessa panela. O cortejo está passando e vocês estão lá pegando o resto de vela. Aí misturava para impermeabilizar a lona, né? Agora eu vou passar uma pergunta. Porque eu gostei dessa. Agora eu vou passar uma pergunta a gente vai trocar. Tá. Vai sair o Francisco Carlos de Oliveira e o Carlos Campanuti. E a pergunta agora é para o Palhaço Rosqueta. Eu vou deixar um pouco de lado as habilidades do Campanuti, né? Então, entre os palhaços, Arrelia, Carequinha e Piculino, qual desses você tem a maior admiração? Acho que todos eles, cada um... Não, tem que ser um, o Carequinha, ele era, né, muito meu amigo. O Carequinha, ele estava muito preocupado com o circo, né? Tanto que eu tive com ele pouco tempo antes dele morrer, e eles iam fechar a Praça 11, ele estava muito triste com isso aí. Né? Ele fechou a Praça 11, foi um dos lutadores, né, para que permanecesse a Praça 11 para circo. E foi depois da morte dele, ele nem chegou a ver isso, foi depois da morte dele que eles preservaram a Praça 11 para circo. Então ele chega a ser o seu maior ídolo? O Carequinha foi sim. É onde eu tive mais a proximidade. Porque você contou no programa anterior que para saber se uma pessoa seria um bom palhaço, você empurra no picadeiro e a partir dali tem que se virar. Isso. É um palhaço diferente do outro, mas todos têm seus valores, né? Cada um tem o seu jeito diferente, mas todos eles... E os palhaços de hoje são tão engraçados quanto Carequinha, Arrelia e Piculino? Como eu falei, é diferente, mas é assim, cada um tem o seu jeito, né? Os palhaços hoje em dia têm mais aparelhos, que ajuda também né? Para as crianças e seus pais, Francisco, que estão assistindo entrevistas agora, e que tiverem interesse de participar da escola de circo, qual é o caminho para eles poderem ingressar nessa estrada e desenvolver esse talento?
Também poder integrar a escola de circo na qual você dá aula. A escola de circo, falar sobre a escola de circo, Sim. né? A escola de circo, a escola a oficina escola de arte, né? Da prefeitura, ela acolhe todas, tem várias modalidades de cursos, se passa 14 ou 15 cursos. Todos de circo? Não, todos de circo não. Tem teatro, tem dança, tem balé, tem aula de violão, tem outros cursos. Mas falando do circo, é só a criança chegar lá, ter vontade, né? E a gente vai descobrir o talento dela, vai trabalhar com ela, e ela ainda ganha o vale transporte. E não paga nada, é de graça, hein? Bacana. Muito bem, agora